Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, pela bondade e misericórdia de Deus. Nós nos reunimos nesta noite na casa de Deus para nós celebrarmos ao Senhor. Eu quero, neste momento, aproveitar a oportunidade de ler a palavra de Deus enquanto os irmãos estão em pé. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. É bem fácil de você encontrar o livro do Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho. Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Obrigado. Queridos irmãos, nós estamos em um momento tão especial nesta noite, porque estamos na casa de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que adentrou as portas deste templo para conosco cultuar a Deus. Você que veio adorar o Senhor conosco nesta casa, que Deus dos céus se digne de abençoar a sua vida e suprir todas as suas necessidades que você precisa. Que a mão de Deus alcance você e você seja abençoado com a sua bênção dos céus. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Janilson, que está aqui nesta noite. Eu conheci ele essa semana, e a sua família. Também a irmã, a cantora que louvou a Deus, a irmã Dulcilene, a irmã Silvenice. Quando eu fui transferido para cá, para Canaã, que amanhã vai fazer um mês que nós recebemos posse aqui, eu sou muito amigo do irmão dela, do cantor Adomenis. Nós nos conhecemos desde o ano de 2000, nós fizemos amizade, somos muito amigos, e ele me falou dela e de outras irmãs dela tem aqui, só que o tempo passou e eu acabei esquecendo. E hoje eu cheguei lá na casa dela para visitar, que na verdade o objetivo era visitar o filho dela, né? O irmão, o nome dele? O Genilson, né? Aí eu cheguei lá e ela se identificou com a irmã do Adomenilson. Eu fiquei feliz. Deus abençoe a irmã, a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E todos os demais que estão aqui nesta noite, cultuando a Deus conosco. Queridos irmãos, nós estamos hoje celebrando o primeiro culto da família. Nós dedicamos nesta noite toda a nossa adoração das nossas famílias a este Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor dos céus e da terra. Este Deus que criou, que formou a família. A família, ela não é um projeto do homem. A família não é um projeto de nenhuma autoridade na terra, tanto civil quanto eclesiástica. A família não é um projeto meu, a família não é um projeto seu. A família não é projeto da Constituição Federal do nosso país. A
família é um projeto de Deus. E Deus, meus irmãos, e Ele é tão bondoso e amoroso para com a família, que a Bíblia já diz lá no início que não é bom que o homem viva só. Deus, depois de ter formado os céus e terra, criou todas as coisas, fez um jardim belo e perfeito e colocou no jardim o primeiro casal. Deus começou o mundo formando a família também. Se você olha para o ministério de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez do seu ministério, o milagre foi um casamento lá em Caná da Galileia. Ele começa o seu ministério abençoando as famílias. Então a minha, a tua, a nossa família também é um projeto de Deus. Jesus aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, ele inicia um dos maiores sermões conhecidos na história bíblica. E esse sermão, ele vai até o capítulo 7. Você encontra vários ensinos, instruções do ministério de Jesus. Quando ele se depara com uma grande multidão, ele sobe ao monte e ele transmite as suas palavras neste sermão que é tão conhecido. E ele conclui este sermão com esta reflexão extraordinária do capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Jesus, ele conclui todos os seus ensinos apresentando mais este sermão extraordinário, e ele aponta aqui duas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. São duas pessoas que estão em uma construção, e eles têm o mesmo objetivo de construir um lar, de construir uma casa. Mas a diferença está na forma em que eles estavam construindo, sobre o que estavam construindo. E Jesus, ele aponta aqui e chama um homem de prudente, porque ele iniciou uma construção, e essa construção que ele iniciou, ele não iniciou ela em qualquer terreno, ele não iniciou ela em qualquer lugar. Ele é um homem prudente, ele analisou, ele observou, ele iniciou a sua construção com muita sabedoria, porque a construção que ele iniciou, ele não iniciou por emoção, ele não iniciou com planejamento de 2 horas, 2 dias, uma semana, para não existir mais. O planejamento que ele fez desta construção, ele fez para que pudesse se sustentar por todos os dias da sua existência. E ele analisou o terreno em que ele iniciaria essa construção. E a Bíblia diz que ele, como homem prudente, ele construiu esta casa sobre uma rocha. Por que ele construiu essa casa sobre uma rocha? Porque construir sobre a rocha estaria lhe trazendo segurança, porque contra aquela construção haveria tempestades que viriam contra ela, contra aquela construção haveria rios, ventos fortes que viriam contra aquela construção. Por isso ele lançou a sua base sobre uma rocha, num lugar seguro, e ele construiu as bases daquela construção com profundidade. Assim foi a construção daquele homem prudente. Mas Jesus diz que também outro homem, ele fez uma construção, e a Bíblia diz aqui que este homem era um homem insensato.
pensou que haveria grandes vendavais e tempestades, ventos fortes contra aquela casa, e ele lançou as bases da sua construção sobre a areia. De repente, meus queridos irmãos, nas palavras de Jesus, veio a tempestade, veio os rios, veio os vendavais, e vieram contra aquela casa, e varreram aquela construção que foi edificada na areia, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. Queridos irmãos, o que Jesus está querendo dizer, depois de ter começado o sermão do capítulo 5, ele está dizendo assim: olha, toda pessoa que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre esta rocha. Mas toda pessoa que ouve a minha palavra e não cumpre, não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade e combateu contra aquela casa. O que é isto, meus irmãos? É para nós atentarmos para a nossa vida, para o nosso seio familiar, em quem nós estamos construindo a nossa caminhada espiritual, em quem nós estamos orientando a nossa família, sobre quem nós estamos aconselhando os nossos filhos, sobre quem estamos caminhando na vida espiritual. Sabe por quê? Todas as famílias da terra, elas são tomadas por tempestade. Há um momento na sua vida, no seu seio familiar, que a tempestade pode chegar, e a tempestade, quando ela chega para varrer tudo que você construiu, que você edificou, e felicidade de pai, de quem está no seio da sua família. Esse momento de tempestade, meus irmãos, ele pode nos cercar a todo momento. Quando nós olhamos para a palavra
Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei quando no Novo Testamento Jairo, ele foi ao encontro de Jesus. Ele se deparou com Jesus e disse assim: mestre, eu peço que o Senhor vá à minha casa, porque a minha filha está moribunda, ela está para morrer, e eu quero que o Senhor vá à minha casa. Jesus se dirige àquela casa para curar aquela jovem. No meio daquele percurso, ele cura uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Quando ele encerra a conversa com aquela mulher, alguém chega para ele e diz assim para Jairo: não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito, ela está morta. Mas de repente Jesus olha para aquele homem e diz assim: crê somente e ela será salva. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Creia somente. Creia somente e ele e ela será salva. Creia somente, porque tem solução de Deus. Jesus se dirigiu para aquela casa. Quando Jesus chegou naquela casa, uma multidão de pessoas estavam lá. Pessoas que estavam em alvoroço, pessoas que estavam chorando. Mas diz a Bíblia que havia os tocadores de flauta. Os tocadores de flauta eram pessoas que eram pagas para chorar no velório. E aqueles tocadores de flauta estavam lá tocando. Quando Jesus chegou, disse assim: não chore, pare com isso, porque essa menina não está morta, ela dorme. E a Bíblia diz que as pessoas riram dele. Mas quando Jesus entrou na casa de Jairo para fazer o milagre, ele mandou que todas aquelas pessoas saíssem. E ele entrou dentro do local onde aquela menina estava morta, com seus pais e com os 3 discípulos que ele os convidou. Quando Jesus chegou lá, ele mandou aquela menina levantar. E aquela menina levantou, ela se sentou. A Bíblia diz que ela tinha 12 anos de idade. E Jesus disse assim: dando de comer para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os tocadores de flauta se calaram naquele dia, porque Jesus chegou naquela casa para fazer um milagre, para expulsar a morte daquela casa. Quem sabe muitas pessoas por aí têm sido tocadores de flauta contra a tua família. Quem sabe tantas pessoas que estão tocando flauta para ver a tua derrota, para ver o fracasso da tua família, para ver o sofrimento, para ver o teu lamento, a tua dor, a tua angústia. Mas eu quero te dizer esta noite: a flauta não vai tocar contra a tua vida, porque o Senhor dos exércitos está com você, Ele está na tua casa. A flauta não vai tocar, mas o que vai chegar lá para socorrer é a presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu lembrei de um milagre no Antigo Testamento. Uma mulher que pediu socorro do profeta Eliseu. Aquela mulher tinha 2 filhos e o esposo dela faleceu. E de repente, aquela mulher chegou na sua casa o cobrador da dívida que o seu esposo tinha deixado. E eles vieram para cobrar. E a mulher não tinha com que pagar. E eles disseram assim: vamos levar os teus filhos para ser escravo.
Quando chegou em casa, pediu vasilha para os vizinhos. Aí entrou para o seu quarto com seus filhos e deitou a vasilha sobre os vasos, e esses vasos começaram a se encher de azeite. E ela dizia para os meninos: traz vaso. E os meninos traziam, até quando não houve mais vaso. E o menino disse: não existe mais vaso, minha mãe, na casa. E assim o azeite cessou. Aquela mulher foi até o profeta e disse: profeta, assim aconteceu segundo a tua palavra. O profeta disse: mulher, agora tu vai, paga toda a dívida e viva com o que sobrou, com o que restou. Louvado seja o nome do Senhor. O que é isto, meu querido irmão? Ainda existe alguma coisa na tua casa, ainda existe um pouquinho de azeite, ainda existe um pouquinho da presença de Deus em sua vida. Existe na tua casa um quarto que você pode entrar, fechar a porta e se apresentar diante de Deus, e ainda Deus pode ouvir a tua oração e pode socorrer você do problema que você está enfrentando. Este é o nosso Deus. A tempestade chegou, mas o Deus dos céus é maior do que a tempestade. É os rios que vieram trazendo tudo, arruinando tudo, mas o Deus que é o Senhor dos rios está na tua casa. Foram os ventos que tentaram valer tudo, arruinar tudo. O Deus do vento está na tua casa. Aquele que acalma o mar, que acalma a tempestade, que ordena o vento para parar. Esse é o Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da caminhada, não desista da tua família. Construa a tua família dentro da palavra de Deus, que é a palavra de vida, que é a rocha que traz segurança para a tua vida espiritual. Eu trabalhei no ano de 2012 na terceira cidade, que é a cidade mais velha do Maranhão. Eu trabalhei na zona rural daquela cidade. E um dia eu fui surpreendido com uma pessoa na rua daquela cidade. Aquele rapaz, ele se deparou comigo na rua, olhou para mim. Eu já tinha um pouco de conhecimento da vida dele. Novo, casado, com 3 filhos, mas muito rebelde. Todo mundo sabe a história dele no povoado. Mas um dia, mais uma vez, ele bateu na roupa da mulher com ela dentro. E a bichinha estava vestida da roupa e apanhou com a roupa e tudo. Aí, ela foi embora, escondido com os filhos. E ele ficou lá arruinado, arrasado. E ele deparou comigo na rua, olhou para mim e disse: pastor, Deus muda a vida do homem. Eu disse: muda. Se o homem der lugar para Deus mudar, Deus muda. E ele começou a falar, e eu disse: vamos aqui em casa, eu quero convidar em casa sentado. E ele contou todo o relatório do que aconteceu. Eu disse: a primeira coisa que tu tens que fazer, tu tens que organizar a tua vida, a tua casa espiritual diante de Deus. Tu precisa em primeiro lugar entregar a tua vida para Cristo e viver uma vida com Cristo, para que tu ganhe a tua família de volta. E assim ele fez, meus irmãos. E eu comecei a ajudar ele, a orientar ele na caminhada. Ele começou a se congregar. Depois de 2 meses, ele conseguiu trazer a família dele de volta. Hoje, aquele irmão construiu toda a sua história de vida agora na palavra de Deus. Ele é porteiro da igreja naquele local. Os filhos dele são músicos da casa de Deus. Vale a pena construir a vida na palavra de Deus, a família na palavra de Deus. Eu conheci naquele mesmo povoado uma história de outra família. Irmãos, aquele povoado já faz mais de 70 anos que o evangelho chegou naquele lugar. A igreja lá tem mais de 70 anos de existência, graças a Deus. E um dia eu comecei a fazer uns trabalhos de avivamento na igreja. Lá existiam pessoas que eram perseguidores da igreja.
E o pastor Boaventura, dirigindo aquele culto, muitas pessoas não sabiam o que era evangelho, vieram para ouvir a palavra de Deus. Pastor Boaventura pregando aqui, isso aqui eu ouvi dele mesmo, antes dele falecer. O próprio pastor Boaventura me contou isso, antes dele partir para os céus. E ele contou e disse: pastor, eu estava dirigindo um culto, encostado naquela paredezinha de palha, por detrás era o fundo do quintal, e o Espírito de Deus me disse para me afastar da parede. Eu caminhei para frente. Quando eu caminhei para frente, eu vi que na ponta do facão ela quase arranha a minha costa. Um senhor tentou tirar a vida dele naquele lugar, e muitas das pessoas que eram perseguidores do evangelho estavam vivos. E eu comecei a pregar o evangelho naquele lugar e fazer trabalho de avivamento, de campanha, e Deus começou a salvar pessoas naquele lugar. Um dia, queridos irmãos, uma das filhas das perseguidoras do evangelho na época aceitou Jesus, e começou um transtorno muito grande dentro da família. Aquela senhora, ela tentou me prejudicar várias vezes naquele povoado, com tantas perseguições e tantas histórias. E nós começamos a divulgar o evangelho. Um certo dia eu cheguei na congregação para participar do ciclo de oração com as irmãs no culto à noite. Aí as irmãs dirigindo o culto e encerrando o culto. Perto de encerrar, eu vi uma neta dessa senhora, chegou bem na janela do templo. Quando ela botou a cabeça na janela do templo, o Espírito de Deus me disse que naquela noite ela seria alcançada pela salvação. E eu não disse nada para ninguém. Eu disse: se isto é de Deus, se não for coisa minha, se não for o meu Espírito falando, aquela mulher, quando encerrar o culto aqui, a irmã dirigindo de oração vai passar o microfone para mim, e essa mulher vai aparecer na janela, e eu vou falar e Deus vai salvar ela nesta noite. Irmãos, e a irmã passou o microfone para mim. Quando eu peguei o microfone, ela apareceu na janela. Eu disse: tudo bem, nós vamos encerrar o culto, mas eu preciso falar o que o Espírito de Deus me disse. E eu disse assim: hoje é a noite da Flávia aceitar Jesus. Irmãos, ela correu de lá, ela veio correndo. E quando eu pensei que ela já estava bem no culto, chorando, e ela aceitou Jesus. Irmãos, aí o negócio aumentou lá, a bagaceira aumentou, mas Deus foi trabalhando no seio daquelas famílias, Deus foi abençoando, e o nome dele foi sendo glorificado. No outro domingo, nós celebramos o primeiro culto de ceia, no primeiro domingo do mês, e a irmã Flávia, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e ela foi cheia do poder de Deus. Ela falava em línguas, ela profetizava, e aquela irmã era nova convertida, ela não sabia o que era profecia, e falando em língua. Até hoje ela serve a Deus com muita alegria. Deus continua trabalhando no seio da família, e eu estou prova disso. Nós tínhamos uma família muito bagunçada, meus irmãos, muito bagunçada, mas Jesus ajeitou a nossa família para a glória de Deus. E Deus é o Senhor da família, Ele é o Senhor da tua família. Não desista de Deus. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé comigo. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé comigo. Nós estamos estudando a